O homem mais inteligente da história, de Augusto Cury. De todas as coisas que conquistei na vida, você tem um lugar de destaque. Obrigado por existir. A vida é bela e breve como gotas de orvalho. Em instantes aparece e logo se dissipa, aos primeiros raios do tempo. Por ser fascinante e efêmera, deveríamos transformar lágrimas em sabedoria e perdas em maturidade. Escrever os capítulos mais nobres nos dias mais tristes e ser um explorador não apenas do planeta Terra, mas do planeta Mente. Inclusive, da mente do homem mais inteligente da história. Prefácio. Provavelmente fui mais cético e crítico do que os grandes ateus da história, como Marx, Nietzsche, Diderot, Freud, Sartre. Ao produzir uma das poucas teorias da atualidade sobre o funcionamento da mente e o processo de formação de pensadores, tornei-me, há muitos anos, um ateu científico, enquanto a maioria dos ateus notáveis foi, na realidade, composta de antirreligiosos. Apesar dos meus limites, resolvi estudar de forma detalhada a mente do personagem mais famoso da história sob critérios psicológicos, psiquiátricos, psicopedagógicos e sociológicos. Esperava, ao estudar a personalidade de Jesus, encontrar uma inteligência comum, pouco criativa, pouco analítica, pouco instigante, sem gestão da emoção ou então um herói mal construído por galileus. Entretanto, fiquei perplexo. Tornei-me um ser humano sem fronteiras. O resultado dessa prolongada pesquisa, que levou mais de 15 anos, compõe esta obra, O Homem Mais Inteligente da História, que se constituirá de vários volumes. Creio que, se não tivesse 30 anos de experiência como pesquisador e profissional de saúde mental, com mais de 20.000 atendimentos, não teria condições de escrevê-la. Apesar disso, a fim de ter mais liberdade para expressar meu processo de produção de conhecimento, preferi escrever em forma de romance. E fico feliz com o fato de que, assim como alguns de meus livros estão sendo adaptados para as telas do cinema pela Warner Fox, como O Vendedor de Sonhos, O Futuro da Humanidade e Petrus Logos, esta obra se tornará um seriado internacional. Recentemente, um notável cineasta me pegou pelo braço e confessou que filmar uma série baseada em O Homem Mais Inteligente da História será seu mais importante projeto de vida. O psiquiatra e cientista Marco Polo é o protagonista desta obra. Durante uma importantíssima conferência promovida pela ONU em Jerusalém para discutir o futuro do planeta Terra, ele abalou os presentes ao falar sobre a preservação de outro planeta, o planeta Emoção. Antes de os recursos da Terra se esgotarem, esgota-se primeiro a mente humana, declarou ele. Questionado sobre quais pensadores foram bons gestores da emoção, Marco Polo comentou: todos os que estudei falharam. Freud, Einstein, Gandhi, Nietzsche, deixando a plateia em choque. Mas, em seguida, uma socióloga americana lançou a pergunta fatal: e Jesus? Ele foi um bom gestor da emoção? Marco Polo foi categórico. Como sou ateu, não discuto religião em minhas conferências. Porém, a plateia de intelectuais, sabendo que ele estudava o processo de formação de pensadores, o desafiou a estudar a mente de Jesus sob a luz das ciências humanas. Ele resistiu muito, mas por fim montou uma mesa de notáveis para refletir e analisar a inteligência de Cristo. Talvez pela primeira vez na história, o intelecto de Jesus será estudado sob parâmetros seríssimos como habilidade de lidar com perdas e frustrações, resiliência, autocontrole, capacidade de proteger a emoção e ferramentas para formar mentes brilhantes.
Marco Polo pouco a pouco descobrirá que ele mesmo, as ciências humanas e todas as religiões erraram dramaticamente em não ter estudado Jesus em termos científicos. A mente do mais famoso personagem de todos os tempos é muito pouco conhecida, inclusive pelos bilhões de seres humanos das mais diversas religiões que o admiram. Com a avalanche de estímulos estressantes que viveu desde a infância, Jesus tinha muitos motivos para ter depressão e ansiedade. Mas ele geriu sua emoção? Desenvolveu uma saúde mental sólida? Teve autocontrole nos focos de tensão? Como educador, tinha tudo para fracassar, pois escolheu um time de jovens com vários transtornos de personalidade e que só lhe davam dor de cabeça. Mas será que ele usou técnicas psicológicas modernas para transformar pedras brutas em obras de arte? Ele teve êxito? O mundo comemora o nascimento de um menino cuja personalidade não conhece e não sabe como se formou. Surpreendi-me muitíssimo com essa análise e provavelmente muitos ficarão surpresos e até perplexos com o homem mais inteligente da história. Julgue por si mesmo. Doutor Au. Capítulo 1. A Era dos Mendigos Emocionais. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, deu início à reunião de emergência sobre a violência no mundo. Os principais líderes políticos das nações, assim como pensadores das mais diversas áreas, estavam presentes. Os números mostravam um aumento assustador da violência não apenas nos países pobres e emergentes, mas também nas nações mais ricas. Bullying nas escolas, violência contra mulheres e crianças, assédio moral nas empresas, agressões sexuais, corrupção na política, sabotagem no mercado, exclusão de imigrantes, suicídios, homicídios, terrorismo. Enfim, o leque de violência nas sociedades modernas é enorme. Vivemos o apogeu do progresso material, o ápice da era digital, mas não estancamos a hemorragia da violência ao redor do mundo. Ao contrário, ela está aumentando. É incompreensível, concluiu preocupado. Está aberto o debate para encontrarmos soluções sustentáveis. Muitos presidentes, ministros e parlamentares fizeram suas considerações. Alguns poucos sociólogos também mencionaram o adensamento populacional, as crises econômicas, a exclusão social e outros tantos problemas como fatores agravantes. Quando a conferência se aproximava do fim e os presentes já estavam cansados de ouvir as mesmas discussões, o secretário-geral retomou a palavra. A ONU agradece a participação dos líderes mundiais nesta grande conferência sobre as causas e soluções para a violência na era moderna. Faremos um relatório que será enviado a todas as nações, embora eu tenha a impressão de que ainda falta um diagnóstico adequado da questão. E falta mesmo, proclamou Marco Polo, um psiquiatra pesquisador que estava entre os espectadores. Estressado, o secretário-geral advertiu: Sinto muito, senhor, mas o debate não está aberto à plateia. As grandes ideias não são propriedade das lideranças políticas, mas da mente de quem as pensa, confrontou o Marco Polo. Pego de surpresa, o secretário-geral da ONU pensou melhor. Abrirei uma exceção. Seu nome? Marco Polo, apresentou-se de forma breve. Seja rápido, por favor. A hora está avançada, pediu delicadamente o secretário. Polêmico, ousado, provocador, Marco Polo sentiu-se à vontade. Senhoras e senhores, não apenas pisamos na superfície do planeta Terra, mas também na camada superficial do planeta Emoção. Está em curso uma verdadeira explosão de transtornos psíquicos e sociais. E uma das grandes razões para isso é o fato de a educação clássica ter se tornado excessivamente cartesiana, lógica, linear, desprezando as habilidades socioemocionais capazes de proteger a psique.
Se não mudarmos o paradigma fundamental da educação, seremos uma espécie inviável. A plateia se agitou. Mudar o paradigma da educação? Como assim, senhor Marco Polo? Questionou um intrigado ministro canadense que estava na primeira fila. A educação mundial precisa passar da era da informação para a era do eu, como gestor da mente humana. A primeira gera gigantes na ciência, mas crianças no território da emoção. A segunda cria seres humanos bem resolvidos, coerentes e altruístas. O tema era completamente novo e, ao mesmo tempo, perturbador. As pessoas que haviam bocejado nos últimos discursos mostravam-se agora despertas. O que é ser gestor da mente humana? Questionou uma senadora americana. Nunca ouvi falar dessa tese. Ser gestor da mente humana é saber gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, libertar a criatividade e se tornar protagonista da própria história. A educação clássica crê que a maneira de formar mentes brilhantes é bombardear o cérebro com milhões de dados e fazer os alunos assimilá-los. Isso é um grande engano. Mas há séculos a educação é assim, detentora e transmissora das informações mais relevantes da sociedade, retrucou o ministro da Educação da França. Sim, doutor, mas essa educação não funciona mais, pelo menos não coletivamente. A mente dos nossos alunos mudou muitíssimo. Assim como não é possível dar tinta e pincéis a uma máquina e esperar que ela crie obras-primas, como as que Da Vinci, Van Gogh e Rafael pintaram, não é possível formar obras-primas na tela da mente humana com esse estilo de educação. As pessoas precisam aprender a pensar coletivamente, a ser altruístas, a se colocar no lugar do outro e ser tolerantes às frustrações. Nesse momento, Marco Polo pediu licença para fazer algumas projeções no telão. Ele sempre levava consigo um pendrive com os vídeos e as animações que costumava utilizar em suas palestras. No entanto, seu pedido foi negado. Não será permitido. Está tarde, senhor. Falou com arrogância um assistente do secretário-geral. Se a plateia não quiser me ouvir, sento-me agora, respondeu com segurança Marco Polo. Isso fez a plateia chiar. Os espectadores agora pareciam sedentos por ouvir as novas ideias que o psiquiatra trazia. O pedido então foi reconsiderado. Autorizado pelo secretário-geral, Marco Polo entregou seu pendrive ao técnico responsável e começou a mostrar imagens reais. Carros sendo conduzidos de maneira irresponsável, em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito e causando acidentes horríveis. Em seguida, completou. Nosso intelecto é um veículo mental complexo e o dirigimos de forma irresponsável. Por quê? Porque as escolas e as universidades não educam o eu, que representa a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, a consciência crítica para estar ao volante. Um olhar atravessado estraga o dia. Uma crítica asfixia a semana. Uma traição pode comprometer uma vida. Está sugerindo que estamos na infância do eu como diretor da mente? Indagou o primeiro-ministro francês, indignado. Sim, é isso que estou afirmando, respondeu com convicção. Em seguida, com o cuidado de preservar a identidade das pessoas envolvidas, projetou no telão situações gravíssimas que mostravam jovens contrariados se mutilando e garotas anoréxicas, só pele e ossos. E sabem por que essas meninas estão magras como os pobres famintos da África subsaariana? Indagou Marco Polo. Porque se sentem gordas. A ditadura da beleza está matando nossos jovens por dentro. Em seguida, mostrou cenas de pessoas anônimas cometendo os mais diversos tipos de violência e até assassinatos por motivos banais. Pequenas contrariedades geram reações desproporcionais. Estamos na era do descontrole emocional. Era possível perceber a perplexidade no rosto dos que assistiam à apresentação de Marco Polo. Um político famoso, que estava na primeira fileira,
lembrava silenciosamente que no dia anterior gritara com a esposa como se ela fosse sua escrava. Saia da minha frente, sua débil mental. Esse terno não combina com essa gravata. Sentia-se envergonhado. Marco Polo seguia com a apresentação. As vacinas nos protegem contra viroses, mas quais vacinas podem prevenir a violência e os transtornos psíquicos? Sem mudar a educação, é impossível. Qual delas você daria a quem você ama? Normalmente nenhuma. Estamos acostumados a dar broncas, apontar falhas, tecer críticas. Mas quem tem dentro de si um manual de regras de comportamento não faz um bom trabalho educacional? Questionou um senador republicano dos Estados Unidos. Desculpe-me, mas quem possui apenas um manual de regras está apto a consertar máquinas, não a formar mentes brilhantes. Depois desse comentário, Marco Polo ainda complementou. A falta de proteção da emoção é a maior de todas as violências, e a cometemos contra nossos próprios filhos. Como podemos mudar isso, doutor Marco Polo? Perguntou o secretário-geral, abalado. Há muitas ferramentas à nossa disposição. Podemos ser mais lentos para reagir e mais rápidos para pensar, ser empáticos e nos importar com a dor dos outros, ter consciência de que por trás de alguém que fere há uma pessoa ferida, pensar como humanidade e não apenas como grupo social. E todas essas ferramentas estão relacionadas com a gestão da própria mente. Em seguida, o pesquisador mostrou que, na atualidade, levamos o veículo mental, a construção dos pensamentos, a uma velocidade nunca antes vista. Por isso é fácil perder o autocontrole. Mas nunca ouvi falar nisso, comentou um líder alemão. Mas agora é tempo de ouvir. Hoje, uma criança de 7 anos possui mais dados que imperadores romanos. Uma de 9 anos possui mais informações que Sócrates ou Platão. Isso não é suportável. O excesso de informações não utilizadas torna-se lixo intelectual. Esgota o cérebro. Em média, quem tinha mais informações? Einstein ou os bons engenheiros e físicos da atualidade? Einstein, disse um ministro da Educação europeu. Errado, senhor. São os engenheiros e físicos da atualidade. Mas por que não produzem ideias complexas como as que o jovem Einstein produziu aos 27 anos, no tosco escritório de patentes em que trabalhava? O que forma um pensador não é a quantidade de dados, mas sua organização. Marco Polo projetou algumas animações reveladoras. Crianças e adolescentes conectados o dia todo no celular, mas desconectados de si mesmos. De repente, diante da menor contrariedade, tinham reações explosivas. Também mostrou crianças dormindo mal e outras acordando de madrugada para acessar as redes sociais. Pareciam zumbis. Mas a era digital trouxe ganhos inegáveis, questionou uma líder indiana. Sim, inclusive um aumento cognitivo e uma melhora do raciocínio lógico e da produtividade. Mas também trouxe prejuízos gigantescos. Não podemos fechar os olhos para isso. Milhões de jovens são vítimas de intoxicação digital. E Marco Polo explicou melhor. Tire-lhes os celulares e muitos terão sintomas de abstinência como as geradas pela dependência de drogas. Ansiedade, insatisfação crônica, impaciência, baixa tolerância a frustrações, um tédio atroz quando sentem que não têm nada para fazer. Mas estamos na era da democracia, somos livres em nossas escolhas, defendeu um filósofo suíço. Mas, senhor, eu asseguro, nunca nas sociedades democráticas houve tantos escravos no único lugar em que é inadmissível ser um prisioneiro, na própria mente. Mas o desenvolvimento tecnológico levou ao aumento da expectativa de vida. Não podemos condená-lo. Vivemos o dobro do tempo que os romanos viviam, disse uma líder italiana especialista em saúde pública. A tecnologia levou a ganhos importantíssimos. No passado, uma amidalite matava, mas precisamos ver o outro lado da moeda social.
Vivemos em média 80 anos, mas a mente humana está tão estressada pelo excesso de informações que hoje em dia 80 anos passam como se fossem 20 no passado. Então, nosso sistema virou uma fábrica de doidos. Para o Senhor, estamos vivendo mais em termos biológicos e morrendo mais cedo em termos emocionais. É isso? Indagou um político francês. Tenho certeza de que estamos vivendo esse paradoxo. Essa é uma violência subliminar contra nós mesmos, mas não catalogada pela ONU nem discutida neste debate. Não parece que dormimos e acordamos com a idade que temos hoje, senhoras e senhores? O Dr. Marco Polo tem razão. Algumas pesquisas indicam que esse ritmo frenético nos torna mais individualistas e insatisfeitos. Estamos na era da indústria do lazer, mas nunca tivemos uma geração tão triste. Esse é outro grande paradoxo, afirmou Michael, um neurologista que mais tarde se tornaria amigo de Marco Polo. Estamos na era dos mendigos emocionais, concluiu Marco Polo. Muitos dos senhores aqui trajam ternos e gravatas de marca, mas não poucos mendigam o pão da alegria. Essa é outra autoviolência. Houve um burburinho na plateia. Quer dizer então que as sociedades modernas viraram um manicômio a céu aberto? Bradou um político russo. As pessoas ficaram inquietas. Estavam ali para discutir a violência dos outros e não sabiam que eram violentas consigo mesmas. Marco Polo mencionou também a multiplicação do número de mendigos na França do século XVIII. Devido às guerras, corrupção política e conflitos sociais, produziram-se tantos miseráveis que era possível tropeçar nos famintos que viviam nas ruas. Mas hoje estamos na era dos miseráveis emocionais. E citou um país jovem, ensolarado e alegre, o Brasil. Por exemplo, na cidade de São Paulo, no período de 2002 a 2012, o índice de suicídios entre jovens aumentou 42%. Que loucura é essa? Se isso acontece no Brasil, para onde caminha a humanidade? Comentavam as pessoas umas com as outras. Marco Polo completou. A FAO, órgão da ONU responsável pela segurança alimentar, como os senhores devem saber, detectou que há 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Um problema intolerável. E, fitando os olhos do secretário-geral, que estava perturbado com a exposição, apontou. Mas as estatísticas não dizem que há bilhões de mendigos emocionais, alguns morando em belos apartamentos e em casas confortáveis. A plateia irrompeu em aplausos. Marco Polo ia encerrar sua fala, mas as pessoas solicitaram que continuasse. Um político argentino, inclusive, comentou algo muito sério, mas de modo engraçado. Onde há um restaurante emocional, Dr. Marco Polo? Sou impaciente, reclamo muito, detesto quando meu notebook ou celular demora para ligar. Sou um faminto emocional. Muitos sorriram e o aplaudiram. Marco Polo comentou. A principal característica dos mendigos emocionais é fazer pouco do muito. Por exemplo, os pais têm pavor de que os filhos se tornem dependentes de drogas, mas, sem perceber, viciam o cérebro deles com excesso de estímulos. De repente, uma das maiores empresárias da Espanha, que dava o mundo aos filhos, mostrou-se preocupadíssima. O excesso de presentes pode prejudicar nossos filhos? Pode ser uma violência contra a saúde emocional deles, senhora. Pode levá-los a precisar de cada vez mais estímulos para sentirem algumas migalhas de prazer. Não são apenas as drogas que causam dependência, alertou Marco Polo. Os líderes estavam muito perturbados. Muitos caíam nessa armadilha. Então, o psiquiatra projetou a imagem de uma criança africana soltando pipa, feliz da vida. Depois, a de outra correndo atrás de animais, sorrindo, como se tivesse mergulhado num oásis de prazer. A seguir, mudou a paisagem, mostrando uma animação em que um menino fazia birra. Eu quero mais! Outra gritava com a mãe. Você tem que me dar um celular novo. Comportavam-se como pequenos reis que faziam dos pais seus serviçais. Meu Deus, o que estou fazendo com meus 2 filhos?
disse a si mesma a empresária. Dou presentes quase todos os dias, e quanto mais dou, menos agradecem, mais reclamam e mais infelizes ficam. O risco de pais abastados gerarem desnutrição emocional e ansiedade é maior do que o de pais pobres, completou Marco Polo. Os líderes mundiais esfregavam as mãos no rosto, assustados. Representavam a elite de seus países. Você nos tirou o chão, doutor Marco Polo. Discutimos violência neste congresso, mas não a que praticamos com nossos filhos, falou o ministro da Defesa da Alemanha. Para mim, basta. Precisamos repensar nossas atitudes violentas. Marco Polo não podia mais se calar. Antes da saída do ministro da Defesa, ele jogou mais uma bomba emocional no colo da plateia. Por favor, procurem dar aos seus filhos o que o dinheiro não pode comprar. Sua presença e sua história. Ensinem-lhes a contemplar o belo. Esse é o presente dos presentes. Contemplar o belo é o mesmo que admirar o belo? Indagou o ministro ainda de pé. A resposta o fez sentar-se. Não, até um psicopata como Adolf Hitler admirava o belo. Ele acariciava sua cadela blonde com uma das mãos e com a outra telefonava aos seus subordinados ordenando guerras irracionais. Era vegetariano, não queria que os animais sangrassem, mas não se importava que crianças e mulheres sangrassem nos campos de concentração. Admirar o belo é uma experiência fugaz. Contemplar o belo é se entregar atenta e detalhadamente. As pessoas se entreolhavam. O secretário-geral da ONU indagou. Os grandes pensadores da história, porventura, contemplavam o belo? Raramente. Einstein era depressivo. Kafka, pessimista. Van Gogh, hipersensível. Nietzsche, mórbido. O sucesso financeiro, político, intelectual, se não for trabalhado, gera insucesso emocional, leva a uma psicoadaptação ao próprio sucesso, fazendo com que as pessoas precisem de muito para sentir pouco. Celebridades, à medida que ascendem na carreira, asfixiam o prazer de viver. Terminou comentando que muitos milionários, conforme enriquecem mais e mais, tornam-se sem perceber miseráveis morando em palácios. Estou assustado. Entrei rico e saí mendigo da sede da ONU, brincou um empresário do Vale do Silício. Todos deram gargalhadas. A emoção é democrática, senhoras e senhores. Ela se alimenta especialmente das coisas simples e anônimas da vida. De repente, uma pergunta inesperada e dificílima de responder tumultuou ainda mais o ambiente. E Jesus Cristo sabia contemplar o belo? Indagou um líder do parlamento britânico. Marco Polo parou, respirou profunda e prolongadamente e respondeu. Respeito os que aderem a alguma religião, mas sou ateu. Para mim, Deus é uma ideia construída pelo cérebro humano, que, por ser apaixonado pela vida, não suporta seu caos na solidão de um túmulo. Portanto, não vou discutir religião aqui. Mas o líder do parlamento britânico o confrontou. Eu não perguntei se o senhor crê em Deus ou não. Perguntei se o personagem Jesus era saudável, feliz, se contemplava o belo, insistiu. Marco Polo respirou lentamente. O clima ficou tenso na reunião da ONU. Nunca estudei sua personalidade, mas as religiões cristãs vendem a ideia de que Jesus Cristo era um homem triste, intimista, que carregava o mundo nas costas com baixo nível de alegria. De repente, uma ouvinte ficou de pé e, em sintonia com o político inglês, desafiou Marco Polo. Sei que você estuda o processo de formação de pensadores, doutor. Você é muito ousado, mas parece que tem medo de investigar a mente de Jesus sob o ângulo das ciências humanas, comentou aquela psicóloga, sem meias palavras. Todos ficaram espantados com a audácia da mulher. Medo, eu? Disse Marco Polo, olhando bem nos olhos dela. Sim, medo, o velho cárcere humano.
Por que você não aceita o desafio de investigar os amplos aspectos da inteligência de Jesus? Silêncio geral na plateia. Marco Polo partiu para o ataque. A senhora acha correto me pressionar diante desta nobre plateia de líderes mundiais? Falou aparentemente indignado. Sem dúvida que sim, afirmou ela. Um burburinho tomou conta do lugar. O secretário-geral da ONU se levantou para tentar moderar a situação. Em seguida, Marco Polo indagou mais sério ainda. Qual é o seu nome? Ana. Então ele abriu um sorriso e comentou. Vou pensar no seu questionamento, Ana. Mas antes quero dizer publicamente que eu te amo. Ninguém entendeu nada. Após um silêncio cálido, ele explicou. Bom, preciso gerir minha mente, pois até minha esposa está me estressando. Quando ficaram sabendo que Ana era sua mulher, todos sorriram, se levantaram e irromperam em aplausos. Enxergaram neles um casal incrível, espontâneo e inteligente. E nesse clima, Marco Polo encerrou sua participação. Muitos saíram da reunião da ONU transformados. Alguns reflexivos, outros atordoados. Perceberam que não sabiam dirigir o veículo mental. Queriam liderar o mundo, mas não eram líderes de si mesmos. Estavam no hall dos mendigos emocionais, vivendo de migalhas de prazer. Capítulo 2 – Terremotos emocionais. Ana, a mulher de Marco Polo, era uma psicóloga brilhante. Sua mãe sempre fora depressiva e, infelizmente, havia tirado a própria vida quando ela ainda era criança. Teve de se reinventar para sobreviver. Seu pai, Dr. Amadeus, era um exemplo clássico do homem que empobreceu à medida que enriqueceu. Era autoritário, insensível, controlador, cobrador. A doença de sua mãe a estimulou a especializar-se em depressão, o último estágio da dor humana. Marco Polo foi um ponto de virada em sua história, um novo capítulo em sua biografia, que contribuiu muito para que ela se tornasse dócil e resoluta, generosa e determinada. Seu objetivo principal como profissional de saúde mental era instigar seus pacientes a serem autônomos. Seu pai tentou de todas as formas impedir a relação dos dois. Ter uma filha psicóloga já era complicado para um mega empresário cujo Deus era o dinheiro. Agora, ter um genro psiquiatra, amigo dos esquizofrênicos, era intragável e revelava as próprias loucuras do Dr. Amadeus. Minha filha, você tem uma vida de rainha. Viver com esse psiquiatrazinho sem dinheiro e saturado de romantismo intelectual fará com que você, cedo ou tarde, caia na realidade. Certamente engordará as estatísticas dos relacionamentos fracassados. Marco Polo chegou sem que fosse notado e ouviu a conversa do pai com a filha. Sempre seguro, interveio com convicção. Quem ama sem riscos, ama sem glórias. Pego de surpresa, Dr. Amadeus não pediu desculpas. Aliás, desculpas não faziam parte do dicionário de sua vida. Confrontou-o. Só que alguns riscos são estúpidos e irracionais. O padrão de vida da minha filha vai despencar e você não vai conseguir supri-lo sem minha ajuda. Não precisaremos da sua ajuda, afirmou Ana. É o que os filhos rebeldes sempre dizem. Rebateu o pai com raiva, afastando-se. Refém do passado, no início do relacionamento, Ana era possessiva, ciumenta, hipersensível, sempre procurando uma atenção desproporcional de Marco Polo. Uma pequena distração, que fosse, gerava dramáticas cobranças. O médico estimulava sua consciência crítica, pois sabia que ninguém se casa apenas com uma pessoa, mas também com os fantasmas do seu passado e com sua família. Uma pessoa emocionalmente mal resolvida tem um amor insaciável, que sempre procura no outro o que não tem dentro de si, dizia. Ana se abalava com as palavras do namorado. Procurava digeri-las dia e noite. Eu sei, Marco Polo.
Não quero que seu amor me liberte. Tenho que aprender a ser livre. Mas o que quero, na verdade, é que seu amor me dê asas para voar mais longe. O ciúme é a falta de si mesmo em primeiro lugar, e não do outro. Se você se abandonar, serei incapaz de saciá-la, dizia Marco Polo com frequência. Ana, aos poucos, resolveu a difícil equação da possessividade. A partir daí, começaram a ter uma relação riquíssima. Por fim, contra todos os esforços de seu pai, casaram-se. Porém, a convivência tumultuada com o Dr. Amadeu se abrandou, embora jamais tenha sido solucionada com o nascimento do único filho do casal, Lucas, um garoto esperto, sociável e bem-humorado. Com o passar dos anos, Marco Polo conquistou fama internacional. Era ousado, tranquilo, um profissional humilde e notável, acima de tudo, um pesquisador perspicaz. Era capaz de manter a serenidade mesmo em tempos de crise. Porém, todo ser humano tem seus limites. Manter o autocontrole diante da dor dos outros é uma coisa, mas diante da nossa própria dor, sobretudo quando perdemos quem mais amamos, é outra coisa. Havia chegado o seu momento de beijar a lona da fragilidade. Marco Polo vertia lágrimas inconsoláveis. Estava perdendo sua eterna namorada, Ana. Por quê? Por quê? Se perguntava. Colocava as mãos sobre a cabeça, enxugava as lágrimas de seu rosto e andava de um lado para outro. Eu te amo, querida. Não parta tão cedo, dizia a si mesmo em voz alta. Vi tantas pessoas devastarem sua personalidade por causa de perdas irreparáveis. Agora estou sendo devastado. Que dor é essa? A solidão branda é criativa. A solidão intensa é abortiva. Marco Polo sentou-se na poltrona em que costumava ler as biografias dos grandes personagens da história e escrever seus textos, mas não conseguia pensar. A mesa de mármore travertino polido nunca fora tão fria. À sua frente, vários de seus livros empilhados, alguns deles publicados em diversos países. Naquele momento, Marco Polo não era o psiquiatra famoso nem o cientista e escritor arguto, mas um ser humano fragmentado tentando assimilar o próprio caos. Era comum ter surpresas agradáveis quando se sentava nessa poltrona. Ana, sempre generosa, trazia-lhe uma fruta, um café, um suco ou lhe fazia uma carícia na cabeça. Você não me deixa pensar, brincava ele. Questionadora, ela frequentemente lhe fazia perguntas sobre os textos que elaborava. Marco Polo lembrou-se de seus últimos questionamentos. Que pensador você está estudando agora? Alguns filósofos existencialistas. Nietzsche, Merleau-Ponty, Sartre. Como eles saíram da curva e produziram novas ideias? Marco Polo falava das suas anotações com entusiasmo. Tinham longas e agradáveis conversas. Estudar o processo de formação de pensadores era extenuante, mas ter Ana a seu lado era como ter um perfume a inspirar sua mente. Nesse dia, ele produziu algumas conclusões que a deixaram muito pensativa. Qual é a maioridade civil, Ana? 16 ou 18 anos, dependendo da sociedade. E qual é a maioridade emocional? Indagou ele. Nunca refleti sobre isso. Há muitas pessoas, de 50 ou 60 anos, que ainda são imaturas. Não sabem sequer ser contrariadas, nem reconhecer minimamente seus erros. O mundo tem de girar à sua volta, pois tem a idade emocional de 10 ou 12 anos. Que idade emocional terá meu pai? Indagou ela pensativa. É um garoto no corpo de um homem de meia idade. Depois, respirando lentamente, ele brincou com ela. Não foi fácil cativar você. Eu é que conquistei você, mocinho. Ainda bem que você sabe fazer escolhas, disse ela agarrando sua camisa e o beijando. Era assim a relação entre Ana e Marco Polo, regada de afeto, serenidade e bom humor. Mas agora ele estava experimentando a solidão árida de um deserto. Ana estava morrendo. Subitamente, seu celular tocou, trazendo-o de volta para a duríssima realidade. Marco Polo?
Seu coração disparou. A notícia mais amarga que um ser humano poderia receber estava prestes a ser anunciada. Sim, aqui é Mateus. Era seu amigo pneumologista. Mateus, como Ana está? Mateus embargou a voz. Não conseguia proferir aquelas palavras, pois era muito amigo de Ana também. Eu já sei, amigo. Ana fechou os olhos. Para a vida. Antecipou-se o psiquiatra que há pouco deixara o hospital. Ainda não, meu amigo, comentou o pneumologista com a voz embargada. Ah, felizmente, como ela está? Indagou Marco Polo com os olhos cintilantes pelas lágrimas que brotavam. Está inconsciente, em coma induzido. Teve 2 paradas cardíacas. Conseguimos ressuscitá-la, mas dificilmente suportará uma terceira. Está com falência múltipla de órgãos. Falência múltipla? Exclamou Marco Polo inconformado. Estava vivendo um verdadeiro terremoto emocional. Sinto muito, amigo. Você está perdendo sua esposa. E eu e Cláudia, uma grande amiga. Disse o doutor Mateus, não contendo também suas lágrimas. Bom, você está mais preparado para suportar essa perda? Agora é tempo de preparar o Lucas. Dar a um filho a notícia de que nunca mais ouviria a voz da mãe, ou teria seus abraços e beijos, é a última coisa que um pai espera fazer. Marco Polo sentou-se novamente na poltrona e refletiu sobre isso. A saudade retirava o oxigênio da sua emoção. Lucas estava em Miami, passando férias na casa do avô. Logo que o filho partiu, Ana começou a manifestar os sintomas de uma doença pulmonar autoimune rara e de evolução rápida, pegando todos os médicos de surpresa, inclusive Marco Polo. Esperava diariamente que ela se recuperasse, por isso não contara a gravidade da doença para Lucas. Mas Ana piorava cada vez mais. Quando Marco Polo pegou o celular para lhe dar a triste notícia, outro terremoto emocional abalou ainda mais seus alicerces. Ele recebeu a ligação de um policial americano. Mr. Marco Polo? Pois não? Aqui é da polícia de Miami, 25º distrito. Marco Polo gelou por dentro. Aconteceu alguma coisa com meu filho, Lucas? Infelizmente, sim. Um acidente? Indagou quase sem voz. Não. Marco Polo respirou um pouco mais aliviado. O chefe do distrito continuou. Porte de drogas. Porte de drogas? Um menino de 16 anos está portando drogas? Mas ele nunca usou drogas. De fato, Lucas nunca usou drogas. Até 15 dias antes. Os pais são sempre os últimos a saber. Que drogas? 5 gramas de cocaína. Cocaína? Mas ele nem sequer tem dinheiro para comprar isso. E cometeu outra infração. Estava dirigindo sem licença. Como é possível? Não tem carro à disposição dele, que está passando férias na casa do... Mas, em seguida, Marco Polo caiu em si e sussurrou abalado. Doutor Amadeus. O quê? Indagou o chefe do distrito policial. Pensei alto. Posso falar com meu filho? Sim, respondeu o policial e passou o telefone a Lucas. Filho, Lucas! Mas Lucas só chorava. Filho, fale comigo. Me desculpe, papai, me desculpe, disse o garoto aos prantos. Sempre estimulei você a valorizar a vida, filho. Cocaína cria uma gravíssima dependência psicológica, gera um cárcere emocional terrível. Eu sei, papai, foram só algumas experiências. Sou o pior filho do mundo. Marco Polo não sabia qual dor era maior, a perda da esposa ou a perda do filho. Não diga isso, meu filho. Eu te amo. Quando você começou a usar? Seja honesto, por favor. Foi aqui em Miami. Experimentei no 2º dia depois que cheguei. Alguns amigos que conheci aqui não são amigos, meu filho. Lucas continuava muito abalado. Chorava. Acalme-se, filho. Existem dores piores que essa. Piores, papai? Como? O vovô está furioso. Disse que eu sou um merda, que envergonho a família, que não vou ser nada na vida. Não, meu filho. Você é um garoto maravilhoso. Vamos transformar esse erro num grande acerto. Deixe-me falar com seu avô.
O doutor Amadeus pegou o telefone falando de maneira ríspida. Que educação você deu para seu filho? Você não é um psiquiatra famoso? Sou um ser humano sujeito a erros. Não diminua seu neto, doutor Amadeus. Ele precisa de você neste momento difícil. Tenho que limpar a sujeira dele. E você ainda vem me dar lição de moral? Disse o sogro sem qualquer compaixão. Nem sequer perguntou sobre o estado de saúde da filha, mesmo sabendo que ela estava na UTI. Marco Polo, profundamente ferido, elevou o tom de voz. Você deu dinheiro sem controle ao Lucas e deixou um carro à disposição dele sem que ele tivesse licença para dirigir? Está me chamando de irresponsável? Você fracassa como educador e ainda me culpa, seu... Nem perguntou sobre sua filha. Não consegue ser generoso nem quando Ana está perdendo a vida. Quando Marco Polo falou do estado de Ana, o doutor Amadeus caiu em si e silenciou pela primeira vez. Tremendo, disse. Ana está... Lucas ouviu as palavras do avô e entrou em pânico. O que foi, vovô? Infelizmente, Ana teve 2 paradas cardíacas, informou Marco Polo. Está respirando com a ajuda de aparelhos. Eu estava prestes a ligar para vocês. Minha filha está morrendo, disse o doutor Amadeus, que nesse momento ficou mudo e deixou o telefone cair. Desesperado, o menino pegou o aparelho e falou com o pai. Pai, papai, a mamãe está morrendo. Ah, meu filho, ela ainda está viva. A doença dela é séria? Infelizmente é. Ela respira com a ajuda de aparelhos. Não, mamãe não pode morrer, disse Lucas aos prantos. Mas vamos ter esperança. É melhor ficarmos juntos. Volte para casa. Lucas desligou o telefone, desesperado. Eles foram liberados do distrito policial devido à urgência médica de sua mãe. O garoto teria de apresentar-se a um tribunal e passar por uma correção educativa em sua cidade. Seu avô deveria comparecer posteriormente para mais esclarecimentos. Apesar de detestar hospitais, o doutor Amadeus não podia se recusar a... Capítulo 3. Perdas irreparáveis. Pegaram o primeiro voo para Los Angeles. A 4ª esposa do doutor Amadeus os acompanhava. Quando chegaram ao hospital, Marco Polo avistou o filho de longe. Correram um ao encontro do outro. Choraram juntos. Foi um momento emocionante que comoveu a todos os que estavam por perto. Em seguida, estendeu as mãos para doutor Amadeus, que o cumprimentou formalmente. Como está, mamãe? Estou aguardando as últimas notícias. Surgiu o doutor Mateus, vindo da UTI. Combalido, aproximou-se do menino com os olhos úmidos. Esfregou as mãos na cabeça. Olá, Lucas. E deixou escapar uma lágrima. Mamãe morreu? Sinto muito. O pneumologista respirou fundo e meneou a cabeça, confirmando. Depois pediu algo impossível para um filho que acabou de perder um dos pais. Seja forte. Você tem todo o direito de chorar, filho. Chore sem medo, disse Marco Polo, devastado. Não, eu quero a minha mãe. O pai de Ana, doutor Amadeus, retirou-se trêmulo. Foi para um hotel e se entupiu de tranquilizantes como sempre fazia quando enfrentava algum problema. Interiorizar-se e pensar na vida dava-lhe pavor. Marco Polo levou o filho para ver o corpo. Ele abraçou a mãe. Mamãe, por que você se foi? Balbuciava Lucas repetidamente, beijando-a. No dia seguinte aconteceu o velório. Era um dia ensolarado, mas profundamente triste. E não apenas Lucas chorava. Mais de 200 crianças e adolescentes que viviam nos quase 20 orfanatos de que Ana cuidava choravam a sua morte. Cada grupo de meninos e meninas abandonados trazia um cartaz. Um dizia: Você foi embora, mamãe, mas viverá para sempre dentro de nós. Orfanato Saint-Clair. Outro dizia: Nossos pais nos abandonaram, mas seu coração nos acolheu, Ana. Você é inesquecível. Orfanato Los Angeles. Outro ainda: Obrigado por ter dado o melhor que você tinha para os que pouco tinham. Te amamos. Orfanato Hijos de Maria, San Diego. Marco Polo era abraçado não apenas por Lucas, mas por todos seus filhos adotivos.
Foi o velório mais emocionante que aquele cemitério já havia presenciado. Apesar do cenário marcadamente triste, Marco Polo homenageou a esposa. Ana foi minha eterna namorada. Viver ao seu lado foi um privilégio. Era gentil, generosa, paciente e tolerante. Soube suportar os capítulos mais importantes de sua vida nos momentos mais desesperadores de sua história. Lucas também falou. Mamãe morreu tão cedo, mas ela viverá para sempre dentro de mim. Ela me amou, acolheu, foi paciente, foi... E não conseguiu mais proferir suas palavras. Em seguida, o religioso teceu as suas. Ana é como uma daquelas raras flores que nascem no jardim da humanidade e prematuramente são colhidas. Ela procurava a assinatura do autor da vida nas entrelinhas da existência. Era um ser humano e uma profissional notável. Há alguns dias ela nos deixou uma mensagem por escrito para ser lida caso partisse. Por mais longa que seja, a vida extingue-se rapidamente no parêntese do tempo. Deslumbrar-se com ela é a maior responsabilidade de todo mortal. Lucas e Marco Polo, meus queridos, vou amá-los para sempre, mesmo que meus olhos estejam fechados. A todos os meus filhos adotivos dos orfanatos e meus queridos amigos e amigas, não chorem por mim. Se mereço ser honrada por todos vocês, honrem-me sendo mais felizes. Honrem-me deslumbrando-se com a existência, pois a vida é um grande teatro e a morte é apenas um ato. Continuarei encenando meu texto na eternidade. Beatrice, Júlia e Hilary choravam sem parar. Ao ouvirem essas palavras, bateram longas palmas em homenagem à sabedoria da amiga Ana. Todos os presentes as acompanharam. Honraram Ana com o cálice da alegria. Durante a saída do velório, o doutor Amadeu se aproximou de Marco Polo. Parecia que, finalmente, aquele homem idoso quebraria sua máscara e se curvaria em generosidade. Ledo engano. Olhando para as crianças dos orfanatos, ele disse com arrogância: Você e minha filha fizeram coisas interessantes. Mas não se esqueça, doutor Marco Polo. Se a vida é um teatro, você abreviou a peça da existência da minha filha. Você não colocou Ana nas mãos dos melhores médicos. Investigarei sua conduta. Depois beijou o neto na testa e saiu sem dizer mais nada. O multimilionário partiu para seu cárcere, um enorme palacete em Miami, rodeado de pessoas pagas para falar todos os dias que ele era um grande homem. Sociopatas financeiros não têm amigos, mas bajuladores... 1 ano depois. Marco Polo era professor na Faculdade de Medicina e de Psicologia. Apesar de ser um intelectual aplaudido, não escondia suas falhas debaixo do tapete da intelectualidade. Certa vez, estava na sala dos professores do Departamento de Psicologia com o Dr. Robert, um renomado psicólogo, professor na mesma instituição. Como está Lucas? Perguntou o amigo. Continua usando drogas, disse Marco Polo levando as mãos à cabeça. Sinto muito. Me angustia ouvir a variação da famosa frase médico, cura a ti mesmo, para psiquiatra, cura teu próprio filho. Ele é resistente ao tratamento? Lucas já passou por 5 psicólogos e 3 psiquiatras, mas sempre acaba desistindo. Tento ajudá-lo, mas é difícil. Ele é um cofre, não se abre. Precisa se reinventar, mas sua motivação é insustentável. Quando entra nas janelas traumáticas, fecha o circuito da memória, prefere se punir, sente-se impotente, esquece de tudo. O Dr. Robert procurou levar esperança para Marco Polo, alguém que ele admirava e que o ajudou em sua formação. Todavia, era difícil ajudar o próprio mestre. Você é um excelente psiquiatra, treinou muitos de nós. Tenho certeza que, de alguma forma, vai conseguir ajudá-lo a dar a volta por cima. Sonho dia e noite com isso, mas tenho medo de perdê-lo. Depois respirou profundamente e comentou:
É difícil aceitar o fato de que ajudei inúmeros pacientes, treinei psiquiatras e psicólogos, mas falhei na hora de cuidar de quem estava em meus braços. O Dr. Robert disse: Você desenvolveu uma teoria sobre o funcionamento da mente. Sabe melhor do que ninguém que não temos controle sobre o processo de formação da personalidade. Psiquiatras, psicólogos, líderes, celebridades também formam filhos doentes. Não se culpe, Marco Polo. Você sempre foi um pai presente e amoroso. Pais presentes também falham. Não falhei em dar amor nem em apoiar meu filho, mas fracassei em oferecer ferramentas para ajudá-lo a ser autor da própria história. Todos nós falhamos nesse quesito, lamentou o Dr. Robert. Infelizmente, só desenvolvi essas ferramentas quando ele já era adolescente. Meu filho não sabe gerenciar sua ansiedade nem proteger sua mente. E quem sabe, Marco Polo? Quantos psiquiatras e psicólogos sabem proteger a própria emoção? São ótimos para os outros, mas se esquecem de si mesmos. Meus filhos também cresceram com dificuldades. Laura é consumista e Pedro é agitadíssimo. Ensinamos valores como ética e honestidade, e achamos estupidamente que isso é suficiente. Atiramos nossos filhos na cova dos leões, nesta sociedade estressante, sem habilidades para sobreviver. A humanidade tornou-se uma fábrica de loucuras, e nós somos seus construtores. De repente, seu celular tocou. Era alguém informando o paradeiro de Lucas. Marco Polo havia contratado um detetive para saber onde e com quem o filho comprava drogas. Como? Onde o Lucas está? Marco Polo saiu apressado, sem nem conseguir se despedir do amigo. Pegou o carro e, dirigindo com rapidez, foi até uma região perigosa, onde imperava uma rede de tráfico. Não sabia que seu filho conhecia traficantes perigosos. Havia falado com o chefe de polícia da região durante o trajeto. Sei onde meu filho está. Chegando lá, entrou numa casa mal iluminada. Havia prostitutas no local. Várias pessoas estavam usando drogas, algumas deitadas no chão, dopadas. De repente, chegou a uma sala onde alguns traficantes discutiam seus negócios. Eles ficaram tensos com a presença do intruso. Marco Polo fechou rapidamente a porta e continuou a procurar o filho. Subitamente, a imagem que um pai jamais imaginaria presenciar. Lucas estava estendido no chão, com crises convulsivas. Seus olhos estavam virados, a boca espumava e seus membros tinham espasmos. Ele estava sofrendo uma overdose. Filho! Filho! Gritou desesperado. Subitamente, Lucas teve uma parada cardiorrespiratória. Estava morrendo. Lucas, meu filho, não morra! Disse Marco Polo chorando. Deu um soco no peito de Lucas para tentar ressuscitar seu coração, mas ele não voltou. Começou a massagear seu tórax com força e em seguida fez respiração boca a boca. Havia perdido a esposa de forma trágica. Agora estava perdendo o filho de forma calamitosa. Nesse ínterim, a polícia chegou ao local e começou a caçar os traficantes. Marco Polo continuava suas manobras. Felizmente, o coração de Lucas voltou a bater. O garoto tossiu. Marco Polo o abraçou forte e mais uma vez derramou lágrimas. Pai, o que aconteceu? Disse Lucas em voz baixa. Você voltou, meu filho, você voltou, disse tentando enxugar as lágrimas enquanto segurava a cabeça de Lucas junto a seu peito. Levantou-o lentamente e, com o apoio de um policial, começou a levá-lo para o carro. Os traficantes passaram por eles algemados, uivando de raiva. Foram apreendidos 10 quilos de cocaína e milhares de pedras de crack. O chefe do tráfico, fitando Marco Polo, sentenciou. Nenhum lugar deste planeta é longe demais para eu encontrar você. O psiquiatra continuava apoiando Lucas. Ficou temeroso, mas o chefe de polícia, que era seu amigo, lhe disse: Não se preocupe, doutor. Eles sempre dizem isso. Em seguida, os traficantes foram empurrados pelos policiais para os carros. Lucas foi internado num hospital geral. Uma vez restabelecido, pediu para o pai: Eu quero ser internado numa clínica especializada. Você já foi, meu filho. Não adianta apenas se isolar. Você tem de querer se tratar, tem de desejar mapear os fantasmas que o assombram. Não tenho controle, pai.
Desta vez eu quero, eu preciso. E assim, pela segunda vez, ele foi internado. Passaria 3 meses longe de tudo e de todos, mas não dos vampiros emocionais que estavam nos porões de sua mente. Precisaria deixar a luz da razão penetrar nos solos inóspitos de sua psique para poder biografar sua história, e não ser biografado por seus traumas. Capítulo 4. Humanidade em chamas. Explosões ensurdecedoras convidavam ao pânico. Enlouquecidos, homens gritavam como animais, empunhando baionetas contra inimigos criados nos gabinetes dos governantes. Era a Primeira Guerra Mundial. De repente a imagem mudou. Trens carregados de crianças, mulheres e outros inocentes paravam na estação mais fúnebre da humanidade, na Polônia. Gemidos inexprimíveis. Em seguida, o cálice da morte se formou em Hiroshima. O Japão ardia em dor. Medo inimaginável. Rajadas de metralhadoras serrilhavam a floresta no Vietnã. Homens tornavam-se predadores de si mesmos. Subitamente, seres espantados olhavam para o alto. As torres gêmeas desabavam. A realidade nua era mais cruel que a ficção. Ataques terroristas se multiplicavam. O vírus da corrupção infectava as nações. Fluxos de imigrantes, intolerância às frustrações, culto às celebridades. A humanidade estava em chamas. De repente, a comissária de bordo chamou o passageiro. Senhor? Senhor? Acorde. O quê? Disse Marco Polo, assustado. Estava tendo um pesadelo. Por favor, trave sua mesa e retorne o encosto da poltrona à posição inicial. Vamos pousar em Jerusalém, solicitou a comissária. Ah, sim! Desde que impactara os políticos na Conferência da ONU sobre causas e soluções para a violência, Marco Polo tornara-se consultor da organização.